Graça e paz. Eu me dirijo aos meus irmãos da comunidade da Igreja Presbiteriana da Paz. E eu quero começar pela leitura do verso 7 da profecia do Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. É um versículo precioso da palavra de Deus, quando Jeremias manda uma carta para os de Israel cativos na Babilônia e orienta que eles devem orar pela paz da cidade e procurar a paz da cidade. Acho importante, querido, querida, essa reflexão, porque creio que devemos refletir sobre tudo que tem acontecido em nosso país nestes últimos meses, principalmente. Estamos agora, nesse início do mês de setembro, ouvindo por toda parte convocações, relatos, vídeos, falas, enfim, uma convocação para um movimento de rua, para um comparecimento às ruas no próximo dia 7 de setembro. Então, com muito temor e tremor diante de Deus, mas sentindo que não posso me omitir nesse momento, eu trago essa palavra a você. O que está posto e colocado como objetivos para essa manifestação de rua, essa manifestação pública? Eu ouço por aí e vejo várias falas que mostram uma grande polarização política. Estamos vendo diariamente muitas acusações de lado a lado, de parte a parte, muitas notícias falsas, palavras e frases falsamente atribuídas a determinadas pessoas, principalmente políticos no poder e que estão fora do poder, mas buscando o poder. E então temos notado essa polarização que, a meu ver, tem quebrado o princípio da paz, o princípio da harmonia, o princípio bíblico do acatamento da autoridade constituída. Ouço falar de grandes conspirações que estariam acontecendo nos bastidores contra os evangélicos, contra a igreja, contra aquilo em que nós cremos, pregamos e defendemos. Mas este é um momento, como todos os momentos que envolvem essa polarização, de nos perguntarmos: estamos tendo toda a informação? Ela é uma informação verdadeira? O critério da verdade, da integridade e da justiça está sendo observado por aqueles que disseminam todas estas notícias pela grande rede da internet e pelos meios de comunicação? Quero que você reflita comigo biblicamente. O cristão, diz o apóstolo Paulo, palavra inspirada pelo Santo Espírito de Deus, tem a mente de Cristo. Deus nos deu estes dons preciosos. John Stott, escritor e pastor, pregador cristão, lembra que Deus concedeu à sua igreja
estes 4 dons em especial. Ele nos deu uma mente, Ele nos deu um livro, Ele nos deu um professor, o Espírito Santo, e Ele nos deu uma escola, a Igreja de Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que nós devemos lembrar é que a Igreja de Cristo não é um partido político. Ela não pode ter também um partido político no qual ela vai se engajar. Nós precisamos compreender que, antes de tudo, nós somos embaixadores da paz, embaixadores do Evangelho que chama todos os homens, sem exceção, a grande reconciliação que Deus realizou em Cristo Jesus. Você conhece a palavra. Somos embaixadores de Cristo, rogando aos homens que se reconciliem com Deus. Quando nós pensamos na política partidária, é claro que ela tem 2 lados, ou mais lados, de acordo com o viés, a cor política daquilo que cada um preconiza como sendo o melhor para a sociedade. Eu gostaria que você pensasse e refletisse comigo biblicamente. Imagine você, a igreja, os pastores, indo para a rua com estas bandeiras levantadas, com essa mentalidade, nós e eles, nós contra eles. O que isso pode provocar? Confesso que tenho me afligido com essa perspectiva, cada vez que as coisas vão ficando mais radicalizadas, de vermos crentes em Jesus Cristo em luta na rua, em disputa, em insultos, quer seja por palavras ou até por ações físicas, porque o outro lado, com certeza, fará também provocações e coisas semelhantes. Qual é o chamado que nós temos como crentes? Eu gostaria de ler para você, no texto de Eugene Peterson, a Bíblia traduzida e chamada de A Mensagem, o texto de Mateus capítulo 5, verso 38 em diante, que diz assim: Este é outro ditado antigo que merece a nossa atenção. Olho por olho, dente por dente. Pergunto se isso nos levará a algum lugar. Aqui está o que proponho. Não revide de jeito nenhum. Se alguém bater no seu rosto, ofereça-lhe o outro lado. Se alguém o levar ao tribunal e exigir sua camisa, embrulhe para presente seu melhor casaco e entregue-o a ele. Se alguém se aproveitar de você para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. Nada de pagar na mesma moeda. Viva generosamente. Vocês conhecem a antiga lei que diz: amem seus inimigos e odeiem seus inimigos. Não, eu digo a vocês que vocês devem amar os inimigos. Deixem que eles tirem o melhor de vocês e não o pior. Se alguém fizer mal a vocês, reajam com a força da oração, pois assim agirão do fundo do seu verdadeiro ser, do ser que Deus criou, porque Ele, o Deus bondoso, dá o melhor. O sol que aquece, a chuva que traz vida, eles dá a todos, sem distinção, aos bons e aos maus, aos simpáticos
e aos antipáticos. Nós não podemos esquecer dessas tremendas verdades da palavra de Deus. Nós precisamos entender que o chamamento da igreja, a igreja do Novo Testamento, a igreja alicerçada na Bíblia, a igreja que vive não por programas como um partido político, mas por princípios, os eternos princípios da palavra de Deus, do amor, da paz, da justiça, da comunhão, da tolerância. Nós não podemos jamais esquecer que a nossa mensagem, ou a mensagem de Cristo que nós pregamos, ela se dirige a esquerdistas, direitistas, centristas, comunistas, capitalistas, anarquistas, enfim, toda a gama que divide as pessoas por causa do seu pensamento político. Eu quero dizer que o momento é momento da igreja mostrar a sua melhor performance. Nós não podemos, creio assim, e penso que a palavra me dá respaldo, tomar partido ao lado de nenhum governante, nenhum poderoso deste mundo, porque nós sabemos que os homens buscam o poder, o domínio e a grandeza. Não quero dizer que cada um de nós, como cidadão, não possa e não deva fazer sua escolha, sua participação, mas, sobretudo, sua oração para que os que se acham investidos em autoridade façam o melhor e promovam a paz. O apóstolo Paulo exorta a Timóteo que se façam orações por todos os homens e para todos que se acham investidos em autoridade. Ei, preste atenção, todos. Não há ali nenhuma distinção se eu devo orar pelo governo que eu gosto, aprecio, e não me importar com aquele outro que eu detesto e que eu não aprovo. Mas diz que devemos orar por todos eles. Outra coisa, querido, querida, que eu peço para você refletir comigo. Estamos vendo muitas bandeiras sendo levantadas de que estarão ou estão proibindo a igreja, de que a igreja vai ser impedida de se reunir, de pregar a palavra, de anunciar os eternos princípios da palavra de Deus. Eu digo para você, se isso vier a acontecer, aí sim eu serei o primeiro, com a força do meu Deus, com a graça de Jesus, a dizer às autoridades como os apóstolos falaram diante do Sinédrio. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mas nós não estamos ainda vendo isso acontecer no nosso país. Nós temos as leis, nós temos os tribunais, nós temos um regime democrático, nós temos as autoridades constituídas, devemos por elas orar, nos empenhar, ensinar, pregar o Evangelho. A igreja precisa estar engajada no serviço social, por exemplo, fazendo atos de misericórdia todos os dias na cidade onde nós vivemos. A igreja precisa também engajar-se na ação social, por exemplo, na busca pela justiça. Eu penso que há muitos desafios pelos quais nós, como igreja, deveríamos ir às ruas. O desafio de lutar pela causa dos que passam fome, dos que estão morando em uma condição miserável nas periferias da nossa cidade, nos empenhar para que os recursos sejam aplicados em favor dos que sofrem, dos sofridos desse mundo, buscar levantar a bandeira de que o nosso serviço de saúde
precisa atender as pessoas, que as pessoas não podem ficar 2 meses esperando um exame que diz respeito à sua saúde hoje e amanhã. São bandeiras, sim, da justiça que a palavra de Deus propõe, pela qual nós devemos orar, pedir, empenhar, claro que pacificamente, buscando cooperar e alertar nossas autoridades. Portanto, o nosso chamado é a oração, é ao serviço, é o amor pelos sofridos deste mundo. E devemos pedir muita sabedoria e graça do nosso Deus para tomar posição ao lado de Jesus, que perante Pilatos fez a boa confissão e diz para ele: o meu reino não é deste mundo. As armas da nossa milícia não são carnais, não são bandeiras, marchas nas ruas. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus, na pregação da palavra, no testemunho cristão, vivendo a fé cristã, não só dentro do templo, mas onde trabalhamos, onde vivemos, cada crente no hospital, no mercado, no consultório médico, na repartição pública, cada cristão sendo luz do mundo e sal da terra e fazendo o seu melhor para a glória de Deus. Que Ele assim nos abençoe. Amém.